Bem, continuando aqui com o estudo da estatística, primeiro um leve comentário sobre o que seria estatística. A estatística ela consiste na ciência que estuda a aglomeração de dados. Através dessa aglomeração de dados, dessa análise de dados, você terá uma informação representada através de tabelas, através de gráficos, através de um meio de exposição que possa ser mais claro e objetivo. A estatística ela veio para trazer uma margem de ideia de um determinado acontecimento, um determinado assunto. A estatística é isso. E dentro da estatística eu tenho algumas informações ou alguns cálculos, algumas curiosidades que vocês vão ver agora. Por exemplo, uma das medidas mais calculadas da estatística, desde que vocês começaram os estudos e conhecem, é a média, conhecida como média aritmética. Por que média aritmética, professor? Porque essa média aritmética, ela trata de uma média que soma os valores. A palavra aritmética vem de soma, ok? Assim como a palavra geométrica vem de multiplicação, uma média aritmética trataria da soma de elementos. Então a fórmula da média aritmética seria essa, somatória, que é este símbolo aqui, de todos os valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Onde eu posso ter um valor, 2, 3, N valores, dividido pela quantidade desses valores. Ou seja, se eu tenho 4 valores, eu vou somar esses 4 valores, somar numericamente mesmo, e dividir por 4. Se eu tenho 5 valores, eu vou somar esses 5 valores, numericamente, e dividir por 5. Isso é uma média aritmética. Ok? Um exemplo disso, olha só. No rol de valores abaixo, calcule a média aritmética. Aqui eu tenho 4, 6, 3, 7 e 10. Para me calcular a média aritmética desses valores, professor, como que faria, professor, para calcular a média aritmética desses valores? Eu utilizaria a minha fórmula, tá? Da minha média aritmética. Vou colocar aqui como MA. É igual a somatória dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, a somatória aqui seria a somatória de 4, mais 6, mais 3, mais 7, mais 10, dividido por... Professor, como que eu vou saber o que vai ter embaixo aí da minha divisão? Embaixo da minha divisão é a quantidade de elementos que eu tenho. Eu tenho 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Então eu vou fazer somatória e dividir por 5. Então vamos lá. 4 mais 6 é 10, 10 mais 3 é 13, 13 mais 7 é 20 e 20 mais 10 é 30. Então seria 30 essa minha somatória dividida por 5. Na hora que eu divido 30 por 5, a minha resposta é 6. Então, a minha média aritmética, a resposta aqui da minha média aritmética é 6. Média aritmética desses valores que eu tenho aqui, ó. 4, 6, 3, 7 e 10 é 6. Voltando aqui, eu tinha um rol de valores, ou seja, 4, 6, 3, 7 e 10. A minha média aritmética seria a somatória desses valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Então seria 4 mais 6 mais 3 mais 7 mais 10. 4 mais 6 mais 3 mais 7 mais 10 dá 30. 30 dividido por 5 dá 6. Então minha média aritmética ela é igual a 6. Outro conceito bastante simples e curioso é o conceito que eu tenho de moda. Ok? O conceito de moda é o seguinte, é o valor que possui maior frequência, ou seja, que se repete mais vezes. Observe aqui nesse rol de elementos aqui. Eu tenho aqui o 3, o 4, o 7, o 4, o 2, o 4, o 3, o 2 e o 4. Repetindo, eu tenho 3, 4, 7, 4, 2, 4, 3, 2, 4. Professor, que valores são esses? Qualquer valor. Esse valor é um valor que eu atribuí aí, poderia ser qualquer variável, uma variável numérica que eu tenho, tá? Mas quando eu falo de moda, é o valor que possui maior frequência. Você vai observar aqui que
O 3 aqui ele aparece 2 vezes, o 2 ele aparece 2 vezes, o 7 ele aparece uma vez e o 4 ele aparece 4 vezes. Significa que a minha moda ela é 4. Mas professor, por que a minha moda ela não é nem o 3 e nem o 2 se eles se repetem? Porque a moda ela trata do valor que se repete mais, ok? E não se esqueçam que a moda também ela pode ser zero, ou seja, não pode haver repetição, ou seja, se não há repetição é porque não há moda. E a minha moda também, ela pode ter mais de um valor. Minha moda pode ter 2 valores, pode ter 3 valores, isso é indiferente, ok? Vamos lá para a minha última informação de hoje, a mediana. O valor que, após ser ordenado, se apresenta no meio. Ou seja, professor, o que é mediana? Mediana, gente, do conceito de geometria que vocês têm, mediana é o meio de alguma coisa. Minha mediana relacionada à reta é o valor que se apresentava bem no meio. É a metade, é o valor, o ponto que está exatamente no meio. Então, na minha estatística, a minha mediana também seria isso. Na minha estatística, a minha mediana é o valor que se apresenta no meio, com uma leve ponderação. Como assim, professor? Observe. Se essa quantidade for ímpar, teremos apenas um valor. Se ela for par, teremos 2 valores. Como assim quantidade ímpar, professor? Olha só isso aqui, gente. Quantos elementos eu tenho aqui? Esse aqui é o exemplo 1. Eu tenho 2, 1, 6, 5 e 3. Observe, eu tenho 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Então, eu tenho 5 elementos. Minha mediana, ela pede que eu ordene esses valores. Para ordenar, vamos colocar ele em ordem crescente. Meu primeiro elemento seria o 1, meu segundo elemento seria o 2, meu terceiro elemento seria o 3, meu quarto elemento seria o 5 e meu quinto elemento seria o 6. Então, observe aqui. Qual é o elemento que se encontra exatamente no meio? Aqui é o elemento 3, que me diz o quê? Me diz que a minha mediana ela é igual a 3. Curioso aqui é que aqui a quantidade ela é ímpar. Se a quantidade é ímpar, eu tenho apenas um valor no meio. Agora vamos para o segundo exemplo, onde a minha quantidade ela não é ímpar. A quantidade agora ela é o quê? Ela é par. Observe, eu tenho o número 6, o 3, o 2, o 5, o 1, o 4 e o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Deixa eu colocar lá mais um aqui. Porque esse exemplo ele tem que ser o quê? Ele tem que ser par. Vamos colocar um elemento qualquer aqui. Vamos colocar o elemento número 2. Agora sim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adicionei um elemento para que a quantidade de elementos seja o quê? Seja par. Porque se fosse ímpar, seria como o exemplo de cima. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar eles. Ou seja, eu vou colocar ele em ordem crescente. Vou pegar o menor aqui. O menor aqui é o número 1. Depois vem o 2. O 2 de novo. Depois o 3. Depois o 4. Depois o 5. Repete o 5 de novo. E por último, 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe. Aqui agora eu tenho uma quantidade par de elementos. Nessa quantidade par de elementos que eu tenho, a minha informação que eu tenho de cálculo da minha mediana é o seguinte: quando eu tenho uma quantidade par, eu não tenho apenas um elemento no meio, eu tenho 2. Observe. Quem são os elementos do meio aqui? Os elementos do meio é o 3 e é o 4. Olha só. Observe que eles são um elemento do meio aqui, ó, o 3 e o 4. Mas, professor, como que eu vou fazer então? Eu vou pegar o 3 mais o 4 e dividir por 2. Quanto que é 3 mais 4? 3 mais 4 é 7. E 7 dividido por 2 dá o quê? 3,5. Então, essa é a minha mediana. Minha mediana, nesse caso aqui, é 3,5. Então, essas são as minhas condições. A condição para que a minha mediana tenha uma quantidade de valores o quê? Ímpar, basta pegar um valor do meio. E se ela for par, pego 2 do meio, somo os 2 e divido por 2. Ou seja, pego a média aritmética dos 2 valores do meio. É isso aí, eu vou trazer alguns exemplos que vocês estão vendo aí em sala, do livro, alguns com mais clareza, tá bom? Mas esse aqui é o conteúdo que a gente está iniciando lá. Vocês que estão com dificuldade, dê uma olhada nessa explicação. Ela é bem detalhista, então vocês vão
ter o quê? Vão ter facilidade aí com alguma coisa que você se deparar aí na frente. Eu vou trazer alguns exemplos com um pouquinho de mais dificuldade, tá bom? Tenha um bom dia e até logo.